Meu amigo e economista Carlos Magno, como você está? Hoje nós vamos conversar sobre o Walter Delgatti, o hacker que está depondo na CPMI de 8 de janeiro, condenado a 20 anos de cadeia por ter invadido celulares de autoridades ligadas à Lava Jato e ter tornado públicas essas trocas de mensagens. Pronto para conversar sobre o Walter Delgatti, meu amigo? Claro, Marlos, é um prazer estar aqui de novo com você e eu acho que esse aí é um assunto que se tornou assim muito comentado nas redes sociais desde o final da semana passada, quando o Delgatti esteve depondo na CPMI do 8 de janeiro e lá ele destilou uma série de denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você comentou, na segunda-feira, não é? Ontem, ele acabou sendo condenado a 20 anos de cadeia por conta de invasão aí de redes sociais privadas de agentes públicos. Mas o que mais chamou atenção envolvendo o Walter Delgatti nesses últimos dias foi o fato de que os aliados de Jair Bolsonaro, ao perceber as denúncias que Delgatti elencou envolvendo o ex-presidente da República, eles decidiram descreditar, eles passaram a tratar o Delgatti meramente como um criminoso que não tem credibilidade nenhuma e que a CPI não devia sequer estar escutando este homem na apuração dos crimes aí que conduziram, né, até o 8 de janeiro, né? E daqui, professor Marlos, eu queria ouvir a sua opinião sobre essas testemunhas que são convocadas para depor na CPMI, em especial no caso do Delgatti, que efetivamente é um criminoso, né? Mas qual o papel deste homem quando é chamado a depor na CPMI do Congresso Nacional? De uns tempos para cá, ganhou muita evidência esses depoimentos, essas CPIs, delações premiadas. Agora, o que mais me chama a atenção, Carlos Magno, é o seguinte: como você colocou, ele é um criminoso. Um criminoso. E, de certa forma, ele ajudou, né, a colocar um fim na Lava Jato, um fim entre aspas, né, mas a colocar dúvidas sobre a integridade, sobre a idoneidade da Lava Jato. E o curioso é que ele se aproximou de um governo que se elegeu, inclusive fazendo uso da Lava Jato, né, denunciando corrupção, trazendo o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça. E o que chama atenção é isso, né? Um criminoso depois é chamado, taxado, né? Um criminoso é chamado pelo governo do ex-presidente Bolsonaro, né? Conforme ele mesmo falou, para invadir o TSE, para invadir, continuar invadindo inclusive autoridades públicas, né? E próximo a Carla Zambelli. Então, quer dizer, um governo, Bolsonaro, dos bolsonaristas, como Carla Zambelli e outros, hoje estão chamando o Walter Delgatti de criminoso, que começou a abrir a boca, né, a fazer delações. Agora, enquanto ele não fez nada disso, se aproximaram dele, levaram para o Palácio do Governo, né, tentaram tirar dele vantagens das suas habilidades. E um governo que se dizia combatente da corrupção, que se dizia primar pela honestidade. E o que a gente vê hoje é isso, é um desfile
pelo menos é como eu vejo a coisa, um desfile de criminosos que estão no banco respondendo como réus e criminosos que hoje estão sendo investigados. E ao que tudo indica, né, haviam ligações estreitas entre o Delgatti e autoridades políticas ligadas ao bolsonarismo. Pois é, esse paradoxo assim que você apontou, dele inicialmente ele ter desmascarado, né, a Operação Lava Jato com aquelas divulgações da chamada Vaza Jato, né, o que, de certa forma, desmoralizou a Lava Jato, que foi exatamente um dos principais condutores, né, do candidato na época, Jair Bolsonaro, à presidência da República. E agora o próprio Jair Bolsonaro vai e traz esse camarada para trabalhar com ele. O Delgatti explicou isso aí lá na CPMI, e ele disse que ele era a pessoa exatamente certa para trabalhar com Bolsonaro, exatamente pelo que ele tinha feito. Ele não levantaria suspeita, porque, afinal de contas, ele era suposto ser uma pessoa que, de alguma maneira, tinha ajudado a esquerda. Então, ninguém ia duvidar se um cara que ajudou a esquerda consegue revelar fraude na urna do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que mais me chamou a atenção aí foi uma tentativa de descredibilizar o Delgatti pelo fato dele ser um criminoso. E por que isso me deixa assim, um tanto quanto perplexo? É porque a Operação Lava Jato, por exemplo, ela se utilizou muito de delações premiadas. E as delações premiadas, elas eram tratadas, elas eram acertadas exatamente com criminosos, com pessoas que já estavam presas. E aí o Ministério Público e, enfim, o Judiciário brasileiro acertava com este criminoso que, se ele pudesse contribuir para que a justiça chegasse digamos assim, aos criminosos mais poderosos, né, então eles receberiam ali uma certa redução da pena, uma diminuição da pena, etc. Ora, a situação do Delgatti na CPMI não era de uma delação premiada, era de um testemunho, mas, na verdade, é uma situação muito semelhante, porque o Delgatti ali, o que ele está fazendo é denunciar os chefes do esquema em que ele estava envolvido, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, com a tentativa de talvez receber ali um tratamento menos rigoroso da justiça brasileira. Afinal de contas, ele estaria colaborando, não é, para que se revelasse. O mandante, na verdade, né, ou pelo menos o cérebro maior que estava por trás da operação, na qual ele estava envolvido como contratado, né? Porque o Delgatti era um mero prestador de serviço ali, no caso, para Bolsonaro e Carla Zambelli. E o propósito deles era exatamente confirmar uma denúncia falsa que Bolsonaro queria transformar em verdade, ou seja, que havia, segundo Bolsonaro, uma insegurança no sistema eleitoral brasileiro. As urnas não eram confiáveis, podiam ser manipuladas, etc. E ele queria usar do Delgatti, né, exatamente para alcançar esse fim. E ele foi lá e denunciou. Né? Então, é uma preocupação muito grande do bolsonarismo, eu vi isso principalmente na fala, no diálogo ali que o Delgatti travou na própria CPMI com o ex-juiz Sérgio Moro, né? Logo ele, né? Logo ele, que em primeiro lugar foi vítima do Delgatti, e em segundo lugar praticou exatamente este tipo de operação de dar voz a condenados para minimizar suas penas, né? E agora o Delgatti ele é descreditado.
Ora, eu penso que ninguém aqui vai dar, nem aqui, nem lá na CPI, em lugar nenhum, ninguém vai dar credibilidade à palavra do Delgatti simplesmente porque ele está falando. Dois pesos, duas medidas, né, professor Carlos Maia? Quando foi para condenar, né, as pessoas, os envolvidos, não estou dizendo que muitos daqueles condenados são inocentes, né? Eu acho que houve realmente né, corrupção, houve desvio de recursos da Petrobras, muitos que foram condenados deveriam realmente estar lá, tanto que assumiram a sua culpa. Como você mesmo colocou, quem fez delação era condenado, assumiu, né, que cometeu crimes. E essas delações, mesmo sem provas, foram consideradas. Né? Agora, hoje, como quem está envolvido é o bolsonarismo, inclusive na figura do seu maior representante, que é o próprio Bolsonaro, aí o peso já não é o mesmo. Né? Aí, e não é nem para chamar atenção esse detalhe. O bolsonarismo, Bolsonaro e os bolsonaristas chegaram ao poder, Carlos Magno, com mentiras. Chegaram ao poder manipulando, né, a realidade. Chegaram ao poder inventando coisas com fake news. Então, não é nada surpreendente eles estarem tratando hoje o Delgatti, né, com essa perspectiva. Ele é um criminoso e estão tentando desacreditá-lo, mas, no entanto, enquanto achavam que ele era útil, o levaram para dentro do palácio, conversaram com ele, né, trabalhou para Carla Zambelli. E olha que desculpa mais esfarrapada da Zambelli. Não, eu contratei ele para cuidar das minhas redes sociais. Você não contrata um hacker para cuidar de rede social, você contrata um publicitário, por exemplo, né, e muito menos um criminoso. Como minha avó dizia, né, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. E o que nós vemos hoje acontecendo é a máscara da mentira, das falácias do bolsonarismo caindo, né? E mostrando quem de fato é, né, o Bolsonaro e quem de fato são os bolsonaristas. E quem de fato é essa extrema-direita, né? Inclusive, Marlos, o Bolsonaro já reconheceu e admitiu que efetivamente esteve com ele no Planalto, né? E que, inclusive, recomendou o Delgatti ao Ministério da Defesa. Isso o Bolsonaro já reconheceu. Agora, veja só, Marlos, muito mais do que o que o Delgatti falou, de que o Bolsonaro queria usá-lo para fraudar as urnas do TSE e tudo mais, veja, existe um outro detalhe nessas apurações subjacente a essas denúncias e tudo mais. É que na medida em que o Bolsonaro já assumiu que conversou com o Delgatti, sabendo que o Delgatti era um criminoso e que o Delgatti seria ali usado para envolvimento com o TSE e o Ministério da Defesa, isso implica que Bolsonaro constituiu um caminho paralelo para uma investigação e um procedimento, no caso o procedimento de averiguação do bom funcionamento das urnas brasileiras, um procedimento que existe um caminho protocolar, público, legal, oficial. E ele queria seguir o caminho marginal da criminalidade. Exatamente, ele constituiu ali uma via marginal, privada, e através de um bandido, que eles próprios bolsonaristas reconhecem, através de um bandido, né? De um criminoso, que era o Delgatti. Então veja como o bolsonarismo, ele acaba, na verdade, é tanta mentira, tanta confusão, tanto desejo de fazer com que as pessoas não entendam nada, que o próprio bolsonarismo acaba se enrolando nas próprias pernas e se complicando cada vez mais no meio desse emaranhado de mentiras que eles acabam inventando e de acusações falsas, né, contra uma série de pessoas. Nesse caso agora, contra esse Delgatti, né, que eles estão tentando descredibilizar
né? Quando eles deveriam dizer o seguinte: olha, senhor Delgatti, o senhor é um criminoso, e o senhor está acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, queremos saber se o senhor tem provas do que está falando. Aí tudo bem, né? Com certeza. Provas, pouco importa se ele é criminoso ou não é criminoso. Essa é a lógica da delação, né? Você abrir caminhos e indicar provas. Delatar por delatar não é delação, né? É isso, Marlos. Perfeito, professor Carlos Magno. Nos vemos no próximo vídeo. Maravilha. Até breve.